Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Jorginho e Zinho revelam se receberam convite para voltar ao Vasco. Depois da saída de Fernando Diniz do comando técnico do Vasco, um dos primeiros nomes especulados no Gigante da Colina foi o do treinador Jorginho, que atualmente dirige o Cuiabá na Série A. Zinho atualmente trabalha como comentarista no grupo Disney. Ele foi especulado por torcedores para retornar ao Vasco e trabalhar como auxiliar de Jorginho. Porém, em entrevista ao podcast Papo Reto, ele deixou claro que não recebeu nenhum contato de Jorge Salgado. Sendo assim, apesar de ter vivido ótimos momentos no Cruz Maltino, o tetracampeão do mundo citou que a prioridade é seguir na TV. O Vascaíno.net entrou em contato com o Jorginho para esclarecer a situação e o técnico garantiu que não houve nenhuma sondagem por parte do Cruz Maltino neste momento, abre aspas, nenhum contato, fecha aspas, afirmou Jorginho. Zinho exaltou a relação que possui com Nenê. Ainda quando atuava profissionalmente, o ex-jogador conviveu com o meia do Vasco, com um reencontro ocorrendo em sua passagem na comissão técnica do Vasco. Abre aspas, o Nenê é um amigo, jogamos no Palmeiras, com ele moleque e nos encontramos no Vasco. Fomos campeões do Carioca invictos e o Nenê foi peça fundamental. Foi muito procurado e se identificou. Foi um cara parceiro, profissional, homem de Deus e um cara que tem um grande respeito, fecha aspas. Falou Zinho sobre Nenê. Além de um técnico, a diretoria do Vasco também busca a contratação de um diretor executivo para ser o responsável pela reestruturação do futebol. O nome mais falado nos bastidores de São Januário é o de Alexandre Matos, que trabalhou no América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Vocês aceitariam a volta aí de Jorginho e Zinho para comandar a equipe técnica no ano de 2022? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião sobre Jorginho e Zinho. Sevilha da Espanha prepara a proposta por destaque do Vasco para 2022. Riquelme tem 19 anos e é cria das categorias de base do Vasco da Gama. Destaque do Vasco da Gama na atual temporada, o lateral Riquelme de 19 anos vem atraindo as atenções do futebol europeu. Um dos interessados no jogador é o Sevilha, que já prepara uma oferta segundo informou o jornalista Ekrem Konur. De acordo com o Ekrem Konur, o Sevilha vem acompanhando a trajetória de Riquelme e pode fazer uma oferta ao Vasco pelo lateral esquerdo em janeiro de 2022. Riquelme é cria das categorias de base do Vasco da Gama. A estreia do lateral esquerdo como profissional ocorreu nesta temporada e já se tornou um importante jogador do elenco. Nesta temporada, Riquelme disputou 22 partidas pelo time principal do Vasco e acumulou 2 assistências. De forma exclusiva, o Torcedores.com já havia adiantado que o Atalanta da Itália era outro clube interessado na contratação do lateral. Os times enviaram representantes ao Brasil para analisar de perto o desempenho do jogador com a camisa do Gigante da Colina. Recentemente, o lateral esquerdo teve seu nome ligado a uma possível transferência para o Benfica, Paris Saint-Germain, Porto, Valladolid e Valência. Entretanto, as conversas não foram convertidas em propostas ao atleta. Além disso, Riquelme também é monitorado pelo Grupo City, conforme informou o Torcedores.com. A empresa fez uma sondagem inicial pelo cria de São Januário sem mencionar valores. O empresário Carlos Leite, representante do grupo do Oriente Médio na América do Sul, é o responsável pelas conversas com o Vasco. Vale lembrar que o agente tem forte influência nos bastidores do Vasco e há pouco tempo se tornou representante da joia vascaína. Para abrir conversas com Atalanta e Sevilha ou qualquer outro clube, o Vasco não pretende abrir conversa por menos de 20 milhões de euros,
cerca de 130 milhões de reais na cotação atual. Seu contrato vai até julho de 2023 e sua multa rescisória ultrapassa os 234 milhões de reais. Mas e aí, torcedor cruzmaltino? Você gostaria que Riquelme seguisse no Vasco para a temporada de 2022? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação aí ao lateral esquerdo Riquelme, que recebe sondagens de times da Europa. Jogador do Vasco não renovará contrato e deixará clube após 17 anos. O Vasco da Gama tem vivido mais uma temporada muito difícil no futebol brasileiro e não tem mais chance de voltar à elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O clube carioca foi derrotado pelo Vitória por 3-0 na última rodada da competição, resultando na demissão do técnico Fernando Diniz nesta última quinta-feira, dia 11. Além do treinador, a diretoria do clube também deve promover uma grande reformulação no elenco e vários jogadores podem sair. Os jogadores Léo Jabá, Valber, Daniel Amorim, Michel e Morato já teriam sido avisados que não ficarão na próxima temporada. Além deles, o volante Andrei também já teria comunicado o fim de sua passagem pelo clube. Andrei, de 23 anos, decidiu encerrar sua passagem pelo Vasco da Gama no fim da temporada e não renovará seu contrato com o clube. O volante possui contrato somente até dezembro desse ano e deve sair de graça para outra equipe. Ele deve disputar as últimas partidas do Vasco na Série B, mesmo já comunicando sua saída. O jovem encerrará sua passagem de 17 anos do cruzmaltino, chegando ao clube com apenas 6 anos de idade em 2004. Andrei foi considerado uma das grandes promessas das categorias de base do Vasco desde a sua profissionalização, fazendo sua estreia diante do Remo em 27 de abril de 2016. O jogador disputou 155 jogos pelo elenco profissional do clube carioca e marcou 11 gols, fazendo sua melhor temporada em 2018. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.